Olá, meus queridos. Então, agora a gente vai gravar nossa aula de introdução à osteologia. Na aula passada, nós introduzimos o sistema esquelético e nós vimos alguns detalhes sobre o sistema esquelético, sobre o tecido ósseo que o compõe. E hoje a função aí da osteologia que nós vamos detalhar é justamente a gente aprofundar esses detalhes que a gente mencionou na aula passada. E aí, na nossa próxima aula, é que nós vamos continuar vendo o sistema esquelético apendicular, vendo os ossos que vão compor aí os membros superiores e os membros inferiores, certo? Lembrando para vocês, acho que lembrando não, que eu ainda não havia falado para vocês, que na próxima semana nós não teremos aula. Por quê? Porque vai ser a seleção de professores da URCA, certo? E eu moro em Fortaleza, eu vou ter que viajar para o Crato para fazer a prova. A prova vai ser na segunda-feira e eu vou estar retornando ainda, chegando aqui na terça-feira pela manhã para chegar, para ir preparar tudo. Então eu não vou conseguir dar aula e como eu vou no final de semana também eu não consigo gravar antecipadamente a aula. Então na próxima semana nós não teremos aula, nós só retornamos na outra semana, certo? Então, a gente vai detalhar esses aspectos dos ossos, certo? Que é importante, no caso específico do sistema esquelético, é importante que a gente tenha esse conhecimento. Nos demais sistemas, a gente vê aspectos importantes de células, composição, etc., mas de uma forma mais superficial, e aqui no sistema esquelético a gente vai aprofundar bem, certo? Então, os ossos, né, que compõem o nosso sistema esquelético, eles são formados pelo tecido ósseo. E esse tecido ósseo, ele é um tecido extremamente rígido, o que faz com que o nosso osso seja praticamente inquebrável. Para que a gente consiga quebrar um osso, a gente precisa exercer sobre esse osso uma força muito grande, certo? Ele também é altamente inervado e irrigado, como vocês já viram, nós já mencionamos na aula passada, né, que dentro dos ossos a gente vai ter aí uma série de capilares dentro daquelas estruturas circulares, os capilares sanguíneos e também as terminações nervosas. Então, automaticamente a gente vai sentir muita dor quando ocorre a quebra de algum osso, porque a gente tem aí a presença de muitos vasos sanguíneos e muitas terminações nervosas livres. O que acontece? Mas, professora, eu conheço pessoas que quebraram o osso e não sentiram dor alguma. Então, quando essas pessoas quebram o osso e não sentem nada, é porque elas tiveram uma descarga de adrenalina no momento muito grande, certo? Então, a adrenalina ela consegue bloquear a sensação de dor no momento, mas em condições normais, né, que não se há essa descarga de adrenalina, quando se quebra um osso, a gente tem uma sensação de dor muito extrema. Além disso, o tecido ósseo também ele vai ser revestido pelo periósteo, que também é um tipo de tecido conjuntivo, e esse periósteo ele vai estar envolvido em quê? Que nós mencionamos na aula anterior. Na nutrição das células que vão compor esse tecido ósseo, certo? E além da nutrição das células que compõem esse tecido ósseo, eles também vão renovar essas células. Então, aquelas células osteoblastos, né, que são as células do tecido ósseo jovens, que estão ali constantemente secretando essa matriz óssea para formar o osso, ela uma hora vai ficar madura, atingir a maturidade, ficar mais velha e vai se converter no osteócito, não é isso? Nós vimos lá o formato dela também. Então, esse osteócito, ele vai aí ficar na sua forma aposentada, certo? Então, esse periósteo, ele vai ter essa função de renovar esses osteoblastos que estão aí passando pelo processo de maturação, se convertendo em osteócitos. Então, além do papel de nutrição, ele também vai ter o papel de renovação das células do tecido ósseo. Então, a gente vê aqui uma imagem da matriz extracelular e das células que compõem o tecido ósseo. É importante que vocês mantenham em mente que o osso, né, do nosso sistema, os ossos do nosso sistema esquelético são compostos pelo tecido ósseo. E o tecido ósseo nada mais é do que a junção entre as células desse tecido ósseo e a matriz extracelular que está entre essas células. Ou seja,
todo o conteúdo extracelular que vai ficar aí espaçando uma célula e outra do tecido ósseo. É como a gente consegue ver na estruturação dessa imagem. Nós vemos aí osteoclastos, né, que são células que degradam a matriz óssea. Nós vamos já detalhar cada uma das células, certo? Que são essas células aí multinucleadas. Nós vemos os osteócitos, que são essas células já murchinhas, né, secas, que são os osteoblastos maduros, aposentados, certo? E nós temos os osteoblastos, que já são essas células bem redondinhas, ativas, que estão constantemente secretando a matriz óssea para aí a geração do osso e até mesmo renovação dessa matriz óssea. Então, essas são as células que vão compor a matriz óssea, e tudo isso que está gerado aí, principalmente que nós conseguimos observar entre as células osteócitos, né, que são as células maduras, que já passaram por todo um processo de secreção de matriz óssea, consequentemente já secretaram muita matriz extracelular, e aí elas ficaram espaçadas. Então, essa imagem que a gente vê espaçadas de célulazinhas murchas e espaçadas, nada mais é do que a matriz óssea, o tecido ósseo já concretizado, né? Já é essa matriz óssea secretada, onde a gente vê aí na setinha, né? Matriz óssea, que é esse que fica entre o espaço entre essas células que estão bem distantes. Então, vamos iniciar descrevendo aí a matriz extracelular, que é esse conteúdo que fica entre as células do tecido ósseo. Então, a matriz extracelular que é secretada pelos osteoblastos, ela é de dois tipos, certo? Ele secreta tanto uma matriz extracelular orgânica como uma matriz extracelular inorgânica. Vou já mencionar agora para vocês que é importante que vocês associem que a matriz extracelular do tecido ósseo é a mesma coisa que matriz óssea, certo? E a matriz óssea, ou seja, a matriz extracelular do tecido ósseo, ela vai ter duas composições, uma parte orgânica e uma parte inorgânica. A parte orgânica da matriz óssea, ela vai ter aí abundância de colágeno. E esse colágeno, ele vem para quê? Para garantir a aderência entre as células e também entre a matriz inorgânica que está sendo secretada. Ou seja, ele vai dar estabilidade à matriz óssea, certo? Quando a gente tem, por exemplo, deficiência na secreção da parte orgânica da matriz óssea, ou seja, do colágeno, a gente tem um osso quebradiço. Não porque falte rigidez nesse osso, porque se a gente tem deficiência, supondo que essa deficiência seja apenas para a parte orgânica, né, ou seja, na secreção do colágeno, a gente supõe que a parte inorgânica, que é a parte que nós vamos ver que é formada pelos sais, ela está sendo secretada normalmente. Então, a rigidez ela está sendo garantida pela formação dessa parte inorgânica da matriz óssea, ou seja, através da secreção desses sais. Mas como nós não temos o colágeno para ligar essas moléculas rígidas dos complexos salinos, a gente não vai ter aí a aderência que garante a estabilidade do osso, então ele fica quebradiço. É o que a gente viu lá naquele filme, né? Do vidro, né? Que é uma sequência, eu esqueci o primeiro nome do filme, que é com Bruce Willis, enfim, o primeiro filme é com ele, Corpo Fechado, pronto, que ele tem essa doença, aí depois vem o outro lá, que tem as multipersonalidades, e o último filme foi o do vidro. Ele tinha essa deficiência genética para a secreção de colágeno. Então, ele secretava a matriz óssea inorgânica, a parte inorgânica da matriz óssea, né? Produzindo um osso que tinha rigidez, mas ele não secretava o colágeno. Então, a rigidez daquela matriz óssea que ele gerava não tinha aderência, não tinha estabilidade. Então, qualquer impacto
ele sofria o quê? A quebra do osso, né? E como vocês viam também, quando ele sofria alguma quebra, ele sentia dor extrema. Por quê? Porque o normal é que a gente sinta a dor extrema devido a essa matriz ser extremamente irrigada e inervada, ok? Então, a parte orgânica está aí equivalendo à secreção de colágeno, que é uma proteína que vai conferir aderência e estabilidade à matriz óssea do osso. E a parte inorgânica da matriz óssea vai ser aquela que confere de fato a rigidez, a dureza dos nossos ossos, né? É aquela parte em que vai haver a secreção de sais como cálcio, fosfato aí, que vão estar unidos, certo? Se secreta o fosfato de cálcio, que vai ser o principal responsável pela rigidez e dureza dos nossos ossos, certo? Mas também vai secretar aí magnésio, potássio, sódio. Quando a gente tem deficiência em fosfato de cálcio, seja de cálcio ou fosfato, né, os íons que nós ingerimos através da nutrição, a gente vai ter aí a perda da rigidez, a perda da firmeza desse osso. Então, a gente tem ossos que se envergam com maior facilidade, certo? Ele não se quebra, né? Porque ele tem o quê? Ele tem a secreção normal da parte orgânica da matriz óssea, ele tem a secreção do colágeno. Então, o colágeno está lá fazendo a aderência e estabilidade desse osso. Então, ele não se quebra. Mas como a gente tem a deficiência nos íons que são necessários para formar aí a matriz óssea, ou seja, o fosfato de cálcio, que é o principal componente dessa parte inorgânica da matriz óssea, a gente tem ossos moles, então eles envergam. É o que vai acontecendo aí com as pessoas idosas que vão perdendo, muitas vezes tem essas deficiências nesses íons, e aí elas vão perdendo essa rigidez nos ossos, e aí vai envergando, por isso também que elas vão diminuindo de tamanho, certo? Então, a gente descreveu bem detalhadamente a matriz óssea dos nossos ossos, né? A parte orgânica, que vai equivaler às proteínas de colágeno, e a parte inorgânica, que vai equivaler aos sais. Agora a gente vai entrar nas células que vão, de fato, secretar essa matriz óssea que forma os nossos ossos. Então, nós temos aí os osteoblastos, que são essa primeira célula aí mais gordinha, que tem um núcleo maior, né? E essa célula está relacionada, como a gente vai já detalhar, com a secreção da matriz óssea diretamente. É uma célula ativa que está constantemente secretando a matriz óssea, tanto a parte orgânica como a parte inorgânica. Os osteócitos, como a setinha já mostra aí essa segunda célula, que vai ser nada mais, nada menos do que os osteoblastos maduros, os osteoblastos aposentados. Ainda serão células ativas? São células vivas os osteócitos? Sim, mas eles têm uma taxa metabólica praticamente basal, eles têm um metabolismo muito, muito baixo, então eles vão secretando pouquíssima matriz óssea, praticamente só como forma de manutenção, certo? Então, eles já ficam numa situação mais considerada como inativa, por isso que a gente fala como osteoblastos aposentados, porque eles praticamente são inativos na questão de secreção da matriz óssea. E a última célula que vai compor aí o tecido ósseo, os nossos ossos, são os osteoclastos, certo? Osteoblastos são que sintetizam os com B, certo? E os osteoclastos com C são aqueles que vão degradar. A gente também mencionou na aula passada que existem células no tecido ósseo que são responsáveis por degradar a matriz óssea com o intuito de quê? De renovar o osso, manter a saúde daquele osso. Se eu tenho uma célula que é capaz de degradar a minha matriz óssea e estimular osteoblastos novos a secretar uma nova matriz óssea, isso ocorrendo de forma equilibrada, vai manter o meu osso sempre saudável. Por quê? Porque a minha matriz óssea ela é sempre nova, ela está sempre sendo renovada, certo? Então, especificamente, os osteoblastos, né, eles produzem a matriz óssea constantemente. E o que é a matriz óssea, né? É lá a parte orgânica, equivalente ao colágeno, e a parte inorgânica, equivalente aos sais, principalmente fosfato de cálcio, mas a gente viu que também temos magnésio, potássio, sódio, ok?
elas vão se localizar na periferia do tecido ósseo. Eu acho que vocês se recordam da imagem que eu mostrei para vocês, que na periferia do tecido a gente tinha as células gordinhas ativas, que são os osteoblastos. Um aqui e outro acolá a gente tinha a presença dos osteoclastos, que são as células grandes multinucleadas, e dentro, né, no centro do tecido, abrangendo o maior espaço, a gente tinha a matriz óssea com alguns osteócitos bem espaçados. Não foi assim que a gente viu na imagem? Então, ela está constantemente produzindo a matriz óssea para dentro, né? Porque ela está na periferia do tecido, produzindo essa matriz óssea, e à medida que ela vai produzindo, é que vai havendo aí o afastamento entre elas até se atingir a maturidade, ou seja, a conversão a osteócitos. São células, como eu já mencionei, altamente ativas, porque elas estão constantemente secretando essa matriz óssea, e quando atingem a maturidade, se convertem em osteócitos, que têm esse metabolismo praticamente basal, que vão aí só manter o seu metabolismo de forma basal mesmo, só manter as taxas vitais, mas ainda de vez em quando eles secretam uma coisinha ou outra da matriz óssea para realizar ali a manutenção da matriz na qual eles estão inseridos, certo? Os osteócitos são bem menos ativos, né? Por isso que a gente chama de aposentados, e eles mantêm esse metabolismo basal. E esse metabolismo basal, ele é essencial. Por quê? Como eu mencionei para vocês, ele vai manter de vez em quando a produção, a secreção de componentes da matriz óssea, mantendo aí a saúde daquela matriz que está envolvendo ele, ou seja, a matriz que está em torno daquele osteócito. Então, ele ajuda também na manutenção da matriz óssea, enquanto não vem lá o osteoclasto, degrada aquela matriz para que o osteoblasto reponha essa matriz. Então, enquanto isso não acontece, esse processo de renovação óssea, a gente tem aí os osteócitos sintetizando, secretando pouquinha matriz óssea, mas mantendo um nível basal de secreção para manter a saúde do osso. Histologicamente, eles estão afastados no centro do tecido ósseo, como vocês vão lembrar aí pela primeira figurinha que eu mostrei, né? Que eu apresentei os osteócitos bem espaçados, porque a matriz óssea que eles secretam faz com que isso aconteça, os afasta, né? E a síntese da matriz óssea que vai afastá-los. Então, a gente observa aqui, ó, no corte histológico de fato, né? Porque aquela imagem, ela é uma imagem de desenho. Aqui a gente já tem o corte histológico. As setinhas estão nos mostrando aí os osteoblastos, que são essas células redondas e, como eu já disse, altamente ativas, que vão secretando a matriz óssea, tanto a parte orgânica referente ao colágeno, como a parte inorgânica referente aos sais. E aí, à medida que vai se secretando essa matriz óssea, essas células vão se espaçando e vão atingir a maturidade. Quando se atinge a maturidade, elas murcham e vão se converter aí no quê? Nos osteócitos, que a gente já observa no centro do tecido ósseo, né? Do osso em si, como essas células mais afastadas pela matriz óssea que foi secretada. E aí, quando esses osteócitos atingem a maturidade, eles mantêm um metabolismo basal, que é essencial na manutenção da saúde do osso, enquanto esse osso não vai se renovar através do processo de degradação pelo osteoclasto e renovação pelos osteoblastos. Então, esse metabolismo ele é essencial na manutenção da saúde do osso, certo? E, por fim, nós temos aí os osteoclastos, células extremamente importantes para os nossos ossos. Esses osteoclastos, ele absorve e degrada a matriz óssea gasta, né? Ou seja, aquela matriz óssea antiga. Como é que ele faz isso? Ele vai degradar essa matriz e vai absorver aquilo que ele está degradando. Então, isso está envolvido em quê? Na regeneração do tecido ósseo e também na disponibilização de cálcio e fosfato
para a corrente sanguínea, que está diretamente relacionado aí aos hormônios calcitolina e paratormônio, que a gente vai ver no sistema endócrino, certo? Então, no sistema endócrino, nós vamos ver que existem hormônios que são liberados na corrente sanguínea, que vão dizer, olha, a concentração de cálcio, que é essencial para diversos processos metabólicos no nosso corpo, está muito baixa. Então, a calcitonina, ela faz esse papel. Quando ela é liberada na corrente sanguínea, ela sinaliza para a ativação dos osteoclastos. Se ativou os osteoclastos, o que eles vão fazer? Vão degradar o fosfato de cálcio, né? Vão degradar a matriz óssea, liberando cálcio no sangue, consequentemente aumentando essa concentração que havia aí reduzido no sangue. Já o paratormônio, ele tem a ação totalmente inversa, né? Ele já inibe os osteoclastos. Ele é ativado, ele é liberado quando a gente tem uma alta concentração de cálcio no sangue. Então, se a gente tem muito cálcio disponível, nós não precisamos que seja degradada a matriz óssea para disponibilização de íons cálcio e fosfato no sangue. Então, ele inibe a ação dos osteoclastos que param de degradar a matriz óssea e aí a gente tem já aquele cálcio disponível para os processos metabólicos e esses osteoclastos eles ficam inativos por um momento. Além disso, eles são células gigantes e polinucleadas, certo? Tem vários núcleos as células dos osteoclastos, produzem ácido e secretam colagenases e hidrogenases, e são essas proteínas, né, que estão relacionadas à degradação óssea. São elas que conseguem degradar a matriz óssea. Tanto o ácido que eles secretam vai ajudar, né, na dissolução dessa matriz óssea inorgânica, como também as colagenases vão degradar o colágeno que está ali na parte orgânica da matriz óssea, e as hidrogenases também vão ajudar na degradação dessa matriz, ajudando para que seja absorvido a forma mais degradada dessa matriz óssea, para que seja absorvido pelos osteoclastos. Por fim, quando isso acontece, né, essa degradação, ela vai liberar espaço, e essa liberação de espaço também tem um papel fundamental. Ela ativa, estimula osteoblastos novos a produzirem uma nova matriz óssea, ou seja, é um processo de regeneração. Então, os osteoclastos, quando eles degradam a matriz óssea, degradam e absorvem a matriz óssea, né? Eles abrem o espaço e esse espaço, consequentemente, estimula os osteoblastos a secretarem uma nova matriz óssea. Então, ele tem um papel tanto na degradação e absorção dessa matriz, como consequência da liberação do espaço que ele realiza, é a estimulação dos osteoblastos na síntese de uma nova matriz óssea, ou seja, ele está diretamente relacionado à regeneração dos nossos ossos. Então, a gente vê aqui a imagem, ó, essa célula bem central, bem rosinha, que tem vários núcleos, certo? Aí, ela vai realizar a degradação dessa matriz óssea, que a gente visualiza aí os osteócitos espaçados pela matriz óssea, e aí ela vai degradar essa matriz e irão vir os osteoblastos estimulados e secretarem uma nova matriz óssea para regenerar a matriz daquele osso, tornando-o mais jovem, mais saudável. Isso tem que acontecer porque os nossos ossos, eles são constantemente, né, submetidos a choques mecânicos, a atritos. Então, se a gente não tivesse esse processo de renovação para tornar os nossos ossos mais jovens de novo, mais saudáveis, facilmente eles iriam se desgastando e a gente não teria como viver durante tanto tempo se locomovendo tão facilmente como nós vemos pessoas de 80 anos fazendo caminhadas e etc, e etc. Se essa renovação não acontecesse, isso não seria possível. Obviamente que existem pessoas de 80 anos que correm e existem pessoas de 80 anos que estão acamadas. Isso vai vir também de todo o histórico da vida da pessoa.
aquela pessoa que nunca fez uma atividade física de impacto, né, que promove aí a regeneração celular, ela vai ter um envelhecimento diferente daquela pessoa que sempre fez alguma atividade, algum tipo de atividade de impacto que favorece a regeneração desse osso, tornando-o mais saudável. Então, a gente viu a matriz óssea, né, a parte orgânica e inorgânica, vimos as células que vão formar essa matriz e agora a gente vai ver a parte mais externa do osso, a parte mais externa que reveste o nosso tecido ósseo que forma o nosso osso, que é o quê? O periósteo, que a gente já mencionou. O periósteo, ele vai ser a membrana de tecido conjuntivo que vai envolver o tecido ósseo. Ele é proveniente do tecido conjuntivo propriamente dito denso, aí vem a partir de células mesenquimatosas, certo? Ele vai ser a fonte de células para o tecido ósseo, é ele que fornece novos osteoblastos, certo? Ou seja, é a origem de osteoblastos e a reposição dos osteócitos. Por quê? Se eu tenho os osteoblastos que, à medida que vai se secretando a matriz óssea, ele vai amadurecendo e se convertendo a osteócitos, eu estou perdendo os osteoblastos que secretam a matriz de forma ativa, de forma constante. Não é isso que acontece com o processo de amadurecimento? Então, eu tenho aí o periósteo que vai repor esses osteoblastos que se aposentaram, vamos colocar assim, e aí ele faz esse papel de reposição, como também ele é a própria origem desses novos osteoblastos que vão repor essas células que se aposentaram, certo? Além disso, ele protege o tecido ósseo, o osso em si, certo? Porque é uma membrana de revestimento. Todos os nossos órgãos têm essa característica de ter uma membrana de revestimento. Nós temos a membrana de revestimento nos pulmões, né? Que é a pleura. Nós temos as meninges que revestem o nosso encéfalo. Então, tudo a gente tem um revestimento por uma membrana. Não seria diferente com os nossos ossos, que são tão essenciais à nossa sustentação, à nossa locomoção. Então, essa membrana, esse periósteo, vai proteger o nosso osso e também, por ser um tecido conjuntivo, ele vai ser altamente irrigado e inervado, nutrindo assim o tecido ósseo. Então, ele vai ter essa função de originar novos osteoblastos, repor então os osteoblastos que se aposentaram, né, que amadureceram e foram convertidos a osteócitos, e vai ter o papel também de nutrir essas células do tecido ósseo. A função primordial, ele tem função primordial na regeneração de fraturas também. Então, é outra função que o periósteo desempenha, que a gente vai visualizar na figura, que é ele quem vai invadir o local da fratura, fornecendo novos osteoblastos, para que esses passem a secretar uma nova matriz óssea e regenerem o local onde houve o rompimento. Então, ele tem papel essencial. Se não houvesse essa membrana para invadir o local da ruptura, a gente não teria como regenerar essas fraturas. Então, vocês conseguem ver aqui nessa imagem de melhor forma, né? Que a gente tem aí o periósteo revestindo o osso e a gente tem a formação de uma fratura. Então, na imagem B, a gente vê que as células do periósteo, ou seja, aquelas células que vão ser convertidas em osteoblastos, né? Elas vão invadindo o local da fratura. Depois de invadir o espaço gerado pela fratura, essas células, que são os osteoblastos novos, começam a secretar aí a nova matriz óssea, fazendo com que haja a regeneração do osso onde houve aí a fratura. E aí a gente tem no final a formação, a fratura consolidada, né, a formação da matriz óssea regenerada, e temos a formação de um calo devido à proliferação das células na região da fratura. A gente tem a formação de um calo nessa membrana que reveste o osso. Por isso, quando a gente tem algum raio-x, né, de um local onde antigamente houve uma fratura, uma quebra de um osso, a gente tem, após a consolidação no raio-x, essa imagenzinha de um calo em torno do local onde houve a fratura, porque fica esse calo formado pela proliferação das células de osteoblastos no local dessa membrana do periósteo, ok?
O tecido ósseo, né? A gente concluiu aí a matriz extracelular, células, a membrana que o reveste, e agora a gente vai ver de forma mais detalhada as estruturas que vão formar essa matriz óssea, né? Então, o tecido ósseo ele vai ser constituído por porções microestruturais que a gente viu de forma assim mais rápida na aula passada. Essas porções microestruturais são chamadas de ósteons ou osteônios, certo? E nada mais são do que agrupamentos do tecido ósseo em complexos circulares, certo? Com o centro preenchido por nervos e capilares sanguíneos. Então, foi o que a gente viu na aula anterior, em que eu mencionei para vocês que como há a formação de cada um desses centros, né, com irrigação e inervação, quando a gente tem um rompimento, a quebra do osso, por isso nós sentimos muita dor, porque se rompem muitas terminações nervosas nesse rompimento, nessa quebra do osso, certo? Então, essa irrigação e essa inervação, ela garante que o osso ele predomine uma rigidez, porque nós vimos na aula anterior que esses centros eles têm canalitos por onde se penetram aí esses vasos sanguíneos e também as terminações nervosas. Então, ele não passa através da matriz óssea, evitando que se formem aí, por exemplo, rachaduras, né? Caminhos que possam conferir a esse osso características quebradiças. Então, existem canalitos específicos dentro de cada um desses ósteons que vão permitir a passagem dos vasos sanguíneos e também das inervações das terminações nervosas. Além disso, de garantir essa rigidez através da formação desses canalitos, ele também vai estar relacionado aí à difusão de substâncias, porque a presença desses vários pontos de irrigação garante que todas as células do tecido ósseo recebam os nutrientes. Por quê? Nós temos que os osteócitos, né, que são as células do tecido ósseo que já estão aposentadas, que tem aquele metabolismo basal, mas, como eu acabei de dizer, tem um metabolismo basal. Então, elas precisam de nutrientes e gases para continuar realizando o seu metabolismo basal. Por mais baixo que esse metabolismo seja, elas precisam continuar realizando o mesmo. Então, elas vão necessitar de nutrientes e gases que são fornecidos aí pela irrigação sanguínea. Então, essa estrutura em ósteons dos nossos ossos, né, do tecido ósseo que os forma, ela vai garantir a rigidez e a difusão desses nutrientes dentro dos nossos ossos. Então, a gente tem aqui, ó, são essas estruturas que nós vimos lá, que a gente viu também pode ser dada por outro nome, né, que eu me esqueci agora, mas são os com H, alguma coisa, enfim, eles também podem ser chamados por aquele nome que eu mencionei na aula anterior, mas o mais comum é que a gente chame de ósteo. E aí vocês veem que tem essas várias estruturas e dentro dessas estruturas nós vamos ter os canalitos por onde se penetram os vasos sanguíneos e as terminações nervosas, garantindo aí a nutrição de células como os osteócitos, né, que mesmo espaçados dentro da matriz, imersos ali na matriz óssea, conseguem receber os nutrientes e gases necessários à manutenção do seu metabolismo basal. E agora a gente vai finalizar com a parte da osteogênese, certo? Que é como ocorre, que é importante que a gente saiba como é que ocorre esse processo de formação do osso, como é que isso vai acontecer, né? Então, nós temos dois processos de osteogênese. A ossificação endocondral, certo? Que é aquela que vai ter por base um molde cartilaginoso, que eu mencionei para vocês na aula anterior, quando eu falei lá do crescimento, né? Do osso, que a gente tem a epífise, aí tem a metáfase e tem a diáfase, que é na metáfase que a gente vai ter a presença de uma cartilagem que permite o crescimento do osso, e a pessoa que quer realizar um tratamento de crescimento, ela tem que realizar o raio-x da mão, que são os ossos que terminam mais tarde de crescer, certo? Então, ela realiza esse raio-x da mão para ver se ainda existe
cartilagem na região da metáfise, ou seja, se ainda existe possibilidade daquele indivíduo crescer. Se não houver presença de cartilagem na metáfise, não adianta submeter a pessoa ao tratamento, porque não há mais possibilidade de crescimento. Então, esse é o tipo de crescimento mais comum, né, principalmente dos ossos longos, e também, como eu mencionei para vocês na aula anterior, as crianças, elas nascem aí em torno de 300 ossos, porque os ossos vêm divididos em várias partes, tendo as extremidades ricas em cartilagem hialina, que vai permitir o crescimento da criança, obviamente, e depois se fundem esses pedaços dos ossos, sendo convertido aí ao número adulto, que comumente é de 206 ossos, né? Dependendo do indivíduo, obviamente. Então, a gente vai ter esse crescimento através do molde cartilaginoso, tanto no crescimento do indivíduo da infância até a fase adulta, como também no crescimento dos ossos, já após a fase adulta, a consolidação dos ossos na região aí da metáfase e nos ossos longos. E nós temos o processo de ossificação intramembranosa, que é proveniente aí da ação de células mesenquimatosas que vão se diferenciar nessas células dos ossos, gerando o crescimento desses ossos, principalmente os ossos achatados. Por exemplo, os ossos do crânio. Os ossos do crânio, quando a criança nasce, eles nascem todos separados, né? Então, aquela junção que a gente viu lá, a fusão que ocorre desses ossos e o crescimento dos mesmos à medida que a gente vai crescendo, da infância até a adulta, chegar ao tamanho do nosso crânio, né? Ele ocorre através da ossificação intramembranosa. Então, vamos lá detalhar cada um, que fica mais fácil de visualizar. Então, a ossificação endocondral nada mais é do que a conversão do tecido conjuntivo, né? Do tecido cartilaginoso, como o seu molde, quando a criança nasce com ele, em tecido ósseo. Então, se converte esse tecido cartilaginoso, especificamente a cartilagem hialina, em tecido ósseo. Ele vai ocorrer na formação do esqueleto fetal, certo? E também no crescimento dos ossos longos, como eu já mencionei para vocês. Então, os condrócitos, eles vão hipertrofiar. Condrócitos, vocês vão ver aí, acredito, na disciplina de histologia, são as células aposentadas. Nós não temos os osteócitos no tecido ósseo, na matriz óssea, né? Então, no tecido cartilaginoso, nós vamos ter os condroblastos, que são as células ativas do tecido cartilaginoso, e vamos ter os condrócitos, que são as células aposentadas do tecido cartilaginoso. Então, essas células aposentadas, esses condrócitos, vão hipertrofiar e calcificar no centro desses moldes cartilaginosos. Como a gente viu, no centro do tecido ósseo ficam localizados os osteócitos, né, separados pela matriz óssea. Da mesma forma é a cartilagem. Ela fica no centro da cartilagem, a gente vai ter a presença de vários condrócitos separados pela matriz extracelular característica do tecido cartilaginoso. Então, esses condrócitos, eles vão hipertrofiar e calcificar no centro desses moldes cartilaginosos. E aí, na diáfase do osso, né, que é a região central do osso formado, a gente vai ter aí a invasão por vasos sanguíneos e também tecido hematopoético, né, que é a medula, garantindo a formação da medula óssea e a irrigação necessária, a irrigação sanguínea necessária para que os osteoblastos nas extremidades desse molde consigam secretar matriz óssea para se unir ao molde cartilaginoso que iniciou a calcificação no centro, certo? Então, essa síntese, ela começa da diáfase para a epífise, que vai ficar melhor de vocês visualizarem agora na figura. Então, nós temos os ossos, né, quando a criança nasce, principalmente o osso fetal, nesse formatinho que vocês veem aí no número 1. A cartilagem, e nas extremidades laterais, ou seja, na região da diáfase, nós temos aí o tecido ósseo. No centro dessa cartilagem, nós vamos ter
osteócitos, certo? E a gente chama nesse centro, né, a presença desses osteócitos de centro de ossificação primário. Então, nesse centro de ossificação primário, a gente tem o início da conversão desses osteócitos, eles vão hipertrofiar e calcificar. Então, a hipertrofia e calcificação desses osteócitos vão converter esse ponto do molde cartilaginoso em tecido ósseo. À medida que isso vai aumentando, né, que a gente vai tendo aí a formação desse tecido ósseo a partir desse centro, desse molde cartilaginoso, a gente vai ter a invasão desse molde que está se convertendo em tecido ósseo por tecido sanguíneo, né, e tecido hematopoético, formando aí a medula óssea e a irrigação dessas células. Quando esse centro, né, de osteócitos que hipertrofiaram e calcificaram se unem ao tecido ósseo lateralizado que tinha desde o início, a gente tem então a nutrição, permite a nutrição desses osteoblastos que estavam, vamos dizer, dormentes, certo? Até o contato com a irrigação sanguínea. E aí, com esse contato com a irrigação sanguínea, esses osteoblastos que estavam aí lateralizados na imagem 1, eles vão ter contato com o processo de ossificação no centro da cartilagem, vão receber nutrientes da corrente sanguínea e vão começar o processo de secreção da matriz óssea do centro do osso, ou seja, da diáfase, para as extremidades, ou seja, para as epífises, certo? Então, a gente tem a formação final aí do osso, onde remanesce no final da geração do osso, a gente vê nas extremidades das epífises, nós temos as cartilagens articulares, que são aquelas que vão garantir aí a proteção do osso, né, contra atrito, contra os choques mecânicos, contra os outros ossos do sistema esquelético. E nós temos uma região que a gente visualiza aí, separada entre a diáfase e a epífise, né? E essa região é a chamada região metáfase. É essa região que vai permitir o crescimento dos ossos quando o indivíduo já é adulto, e aí vai só crescer nesse ponto aí da separação entre diáfase e epífise. Quando a gente não tem, quando realiza o raio-x, a presença dessa separação entre a epífise e a diáfase, né? Quando não há mais essa separação, como a gente consegue observar claramente que há na figura 5, então o indivíduo não tem mais como crescer, certo? Então vai direto do tecido esponjoso, né, da matriz óssea esponjosa, para a matriz rígida. Então a gente não tem essa separação pela metáfase, então não há como ocorrer o crescimento desse osso. Então, o crescimento dos ossos do feto, né, ocorre dessa maneira, certo? Que a gente vai ter aí essa cartilagem à medida que vai se formando o feto. Esse processo de ossificação vai ocorrendo, a cartilagem vai se convertendo a tecido ósseo no centro, à medida em que ela vai hipertrofiando e calcificando, ela vai sendo invadida por vasos sanguíneos, vai chegar um momento em que ela vai crescer tanto, né, hipertrofiar tanto e calcificar ao mesmo tempo, que ela vai entrar em contato com o tecido ósseo que está lateralizado nesse molde. Quando ela tiver contato com esse tecido ósseo, ela vai também permitir que os tecidos sanguíneos que o invadiram, né, tenham contato com esse tecido ósseo, especificamente com os osteoblastos. Então, esses osteoblastos vão começar a secreção da nova matriz óssea, crescendo aí do centro, ou seja, da diáfise, para as extremidades, para as epífises, ok? E quando a gente já tem o osso consolidado, que é o caso da imagem 5, isso vai acontecer nesse ponto aí que está amarelado, que é cartilagem epifisal, que é chamada de metáfase também, que é o que permite o crescimento do osso, dos ossos longos, quando o indivíduo já está adulto, quando os ossos já estão formados, certo? Então, é o mesmo processo de ossificação que acontece aí no feto, é o mesmo processo que vai acontecer no crescimento dos ossos longos, que é a ossificação endocondral, ou seja, que tira por base
um molde cartilaginoso. Então, quando a gente tem esse crescimento, né, quando a gente finaliza o crescimento do osso, principalmente os ossos longos, que são esses que a gente tem uma cavidade central, a gente consegue observar nesses ossos longos que a gente tem uma estruturação diferente, né, como a gente vê aí na imagem. A gente vê que as extremidades, ou seja, as epífises, elas são mais porosas, né, que é o chamado tecido trabecular, enquanto o corpo do osso, que é a diáfase, ele já tem essa estrutura mais rígida. Isso acontece porque nós vimos ali na última figura que no final do crescimento do osso nós vamos ter ainda um restante de cartilagem nas extremidades do osso para garantir aí a proteção do osso contra desgaste e choques mecânicos. Mas vocês viram que é uma camada pequena de cartilagem sobre as extremidades dos ossos. Então, se nós não tivermos uma outra estruturação para proteger nossos ossos, além, obviamente, como vocês já sabem, da renovação da matriz óssea, a gente teria uma facilidade maior de quebra dos ossos. Então, outro recurso que nós temos para proteção dos nossos ossos, para que eles não quebrem com tanta facilidade, é essa estruturação de forma mais porosa nas extremidades, nas epífises, e mais rígida no centro. Por quê? Porque as extremidades que ficam em contato com os outros ossos é quem vão sofrer um impacto mecânico maior. Se elas fossem extremamente rígidas, elas teriam mais facilidade de quebra. Fica mais fácil para vocês visualizarem se vocês colocarem dessa forma. Vamos colocar aqui as extremidades, ou seja, que possuem o tecido esponjoso, né, trabecular, são como plástico, certo? Um plástico bem resistente, um depósito de plástico bem grosso, bem resistente. Enquanto o restante do osso, que é a parte rígida, vai ser formado de vidro. Então, o vidro ele é altamente resistente, mas se a gente joga ele de uma altura muito grande, ele vai se quebrar, né? Isso enquanto com plástico isso não vai acontecer. Ele também é altamente resistente, mas se a gente jogá-lo de uma altura elevada, ele não vai se quebrar, ele já aguenta mais impactos. E é essa a analogia que se faz com essa estruturação dos ossos longos. A gente tem nas extremidades os ossos com estruturação esponjosa, trabecular, ou seja, com esses poros, né, presentes. Por quê? Porque eles precisam aguentar um impacto maior, né? Porque eles também têm que ajudar as cartilagens na manutenção da saúde do osso, na resistência do osso. E o restante do osso que vai proteger a nossa medula óssea tem que ser de fato, que é a parte da diáfise, tem que ser de fato uma parte mais rígida, que tem esse papel mesmo de proteção. E as extremidades que estão constantemente sofrendo impacto mecânico, elas já têm que ter uma maleabilidade maior para poder conseguir resistir a esses impactos, o osso não se quebrando a cada impacto que a gente sofra. Certo? Então, a gente visualiza aí na segunda imagem a extremidade com a cobertura de cartilagem em cinza, né? E logo abaixo dessa cartilagem vem outra forma de proteção do osso contra choques mecânicos, que é a epífise rica em tecido esponjoso, tecido ósseo esponjoso. Logo abaixo a gente vem para a diáfase, que vai ter aí essa estrutura mais rígida, formando uma cavidade que vai abrigar a medula óssea, por isso que tem que ter essa estrutura mais rígida para de fato proteger essa medula. E nesse osso, por exemplo, a gente não vai ter mais a presença da metáfase, ou seja, a cartilagem que permite o crescimento ainda em ossos longos, ok? Então, por isso que a gente tem essa estruturação dos ossos longos, tendo a característica porosa nas extremidades e mais rígida no centro. E por fim, para a gente finalizar, a gente vai ver a ossificação intramembranosa, que vai ser aquela que vai ocorrer nos ossos achatados, né? Então, ela não vai depender de um molde, ao contrário dos outros que nós vimos, né? Que precisa do molde cartilaginoso, ela vai depender apenas de células mesenquimatosas, que são células que têm a capacidade de se diferenciar nos mais diversos tipos celulares. Elas podem se diferenciar, por exemplo, nos osteoblastos. Então, ela vai ocorrer no crescimento de ossos curtos e longos achatados, ou seja, os ossos achatados como do crânio, escápula, certo? Então, esses osteoblastos que são provenientes de células mesenquimatosas vão secretar
osteoides, não confundam osteoides com osteócitos, certo? Os osteoblastos, em vez de secretarem esses osteoblastos provenientes de células mesenquimatosas, não vão secretar diretamente a matriz óssea, certo? Eles vão secretar células chamadas de osteoides, que conseguem se autoconverter na matriz óssea. Por que essas células fazem isso? Porque os osteoblastos também, além de secretarem os osteoides, vão secretar fosfatases. Essas fosfatases vão liberar cálcio e fosfato, vão degradar aí, estruturas que possuem cálcio e fosfato, liberando esses íons no sangue, e esses íons vão ser direcionados a esses osteoides, calcificando esses osteoides, certo? Osteoides, não é osteócitos. E aí, com a calcificação desses osteócitos, converte-se eles na matriz óssea. Então, é assim que ocorre o crescimento dessas células. Células mesenquimatosas se convertem em osteoblastos, e esses osteoblastos vão secretar osteoides e fosfatases. As fosfatases são responsáveis por liberar cálcio e fosfato, que vão calcificar estes osteoides que foram aí secretados pelos osteoblastos, ocorrendo o crescimento, então, desse tecido ósseo que forma esses ossos achatados e curtos, ok? Então, a gente vê aqui a estruturação desse tecido ósseo em um osso achatado, certo? Em que os osteoblastos, eles vão, a gente não consegue visualizar, mas eles estão, em vez de secretando a matriz óssea, como a gente visualizaria ali, né? Uns osteócitos espaçados pela matriz óssea, não. Esses osteoblastos, eles vão aí secretar osteócitos e fosfatases. As fosfatases vão garantir o fornecimento de cálcio e fosfato, que vai calcificar os osteócitos que também foram secretados pelos osteoblastos. E aí ocorre a calcificação desses osteócitos, formando a estrutura óssea desses órgãos achatados e também o crescimento dos ossos curtos, ok? Então, essas são as informações gerais para que a gente compreenda como é que ocorre o funcionamento dos ossos que formam aí o nosso sistema esquelético. Então, semana que vem, lembrando, não temos aulas, e na outra a gente retorna com a segunda parte do sistema esquelético, que é o apendicular, membros superiores e inferiores, ok? Então, tchau, tchau, gente. Oxi.